espaço que eu sempre tive no meu radar. Aliás, a gente vai passar por vários lugares que eu sempre sonhei aqui na Europa. Pequeno passo para a humanidade, um grande passo para o Guga. Passo do Estevio. Olha que lugarzinho top, gente. Vandoies. Aqui para trás é a Suíça. Naquela direção, Passo d'Estevio, que é para onde a gente vai agora. Top, né? Olha só. A cidade é só isso aqui, ó. Só essa vilinha. A Elda me perguntou agora se eu conseguia morar aqui. Eu falei, umas 2 semanas, com tranquilidade. Eu preciso de causa, eu não consigo ficar num lugar muito pacato. Se bem que eu moro em Pindamonhangaba, que eu vou falar pra você, é muito tranquila, é muito suave, mas eu preciso estar perto de movimento. Aqui é muito isolado. Aqui seria uma vida de aposentado, de jubilado. Não sei se eu conseguiria viver em tamanha paz e sossego. Quem sabe, né? O dia que eu parar de andar de moto. Bom, quando eu parar de andar de moto, eu vou morar no Portal das Ossadas, com vista para o além. E aí, dona menina, vamos embora? Ontem a gente percorreu 371 km. Na verdade 366. O resto foi pra gente... Peraí, deixa eu pôr o pezinho aqui pra você subir. Pode subir, Leon. Poupa a minha coluna, né? Subiu o saquinho de açúcar. Açúcar Votorantim. Depois das pizzas, né? Deixa eu zerar esse painel aqui. Peraí. Açúcar não existe mais, só se for sem arroba. Deixa eu zerar meu painel antes de começar uma nova trip. Pronto. Solta. Isso. Então, ontem a gente percorreu 366 e foi a maior distância que eu andei desde o meu acidente. A partir do dia 10 de agosto, quando completou 3 meses do acidente, eu já comecei a dar umas bandas ali por Pinda, mas era rolezinho rápido, né? Ir até o mercado, ir no centro, coisa ligeira, pelo condomínio, mas não tinha pego ainda estrada mesmo. Ontem foi a primeira tocada aí de... Caramba, a gente saiu, era quase 10 horas, chegamos aqui às 5, então foi a primeira vez que realmente a gente motocou uma longa distância. Só 300 km agora é longa distância, mas é tudo um recomeço, né? Mas tô tranquilo, minhas costas não estão doendo, não tô machucado. E hoje a gente tem 250 km. Hoje é 100 km a menos do que ontem, mas temos Passo dell'Estevio. Ansioso para fazer esse carinha. E hoje o dia tá bonito. Olha que sol. Olha. Tá top, né? Hoje tem tudo para ser um dia lindo. Será que aqui eu consigo sair na rodovia? Acho que consigo. Olha que cidadezinha fofa, cara. Ó, olha isso.
Olha isso. Amor, acho que eu consigo morar aqui mais do que 2 semanas. Eu me faço esse esforço. Ai, se lascar, rapaz. Brincadeira, 10 horas da manhã. Quanto tá fazendo de temperatura? Não consegui ver. Mas tá tranquilo, ontem a gente chegou, tava 6 graus. Agora eu vou dizer pra vocês que deve estar uns 10. É, por aí. Ó, tinha essa pizzaria pra gente vir ontem, ó. Aí eu não aguento mais comer pizza. A gente tá só 5 dias aqui. E a nossa dieta tá sendo pizza. Não, brincando. Ontem a gente comeu aí um bifão de porco à milanesa. Muito gostoso. Vamos para a Autobahn, autoestrada. Oh, dá licença. Sem mais delongas, bora motocar. Vamos pegar um pouquinho de autoestrada aqui. Pagar um pedágiozinho. E boa. Que dia lindo! Mais uma cabininha de pedágio. Vamos entrar agora na autoestrada. Se não me engano é a A22 essa. Vamos até Bolzano. E aí em Bolzano a gente sai para pegar em direção ao Passo d'Estévio. Em Bolzano vai ter uma cabine onde a gente vai colocar esse ticket. Pega o ticket aí, meu amor. Guarda com carinho. Porque é pra explicar pra alguém que eu não tenho isso daí. As motinhas passeando. Bolzano, é aqui mesmo. ...40 km só, a gente já sai dessa pista. Não tô conseguindo mostrar pra vocês como se abastece aqui. A gente tá na cidade de Bolzano. E aí eu parei pra abastecer nesse posto. E aí ali do lado, tá vendo? Tem um caixa eletrônico onde você passa o seu cartão ou põe a grana, não dá troco. E aí você seleciona a bomba e aí ela libera. Aí eu olhei lá no visorzinho, abastecer e pagar no caixa lá dentro. Como assim? Aí eu tirei a bomba, ela já estava ligada. Eu abasteci. Poderia ir embora, brasileiro? A moça do caixa lá dentro tá servindo cafezinho também, tá tudo cheio. Não tem nenhum policial aqui. Mas veja só como é que é um povo civilizado, né? O cara para aqui, enche o tanque, vai lá e fala, olha, bomba 6. E ela cobra e pista e vai embora. Povo civilizado é bonito pra caramba, né? Eu me sinto lindo hoje. Louco pra fugir sem pagar gasolina, pobre. I dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find. You'll see in your... Já tá uma cota nessa estradinha aqui. Lá pra trás já pegamos
trânsito. Ela sai de uma, não de uma autopista, né, mas ela sai de uma estrada de 4 faixas para essa vicinal. E aí começa essas plantações de maçã e várias cidadezinhas, várias rotatórias. Então não tá, esse trecho não tá rendendo não. É bonito, mas a velocidade tá bem baixa. Difícil de fazer ultrapassagem sem visibilidade. Mas quem tem pressa? Só espero que essa galera toda que eu tô ultrapassando não esteja indo pro Passo do Estevio, porque senão o bagulho vai estar craudiado lá em cima. Pelas minhas contas ainda falta uns 40 km até Passo do Estevio. Deixa eu poupar minhas baterias. Está começando a subir aqui o Passo do Estevio. Já passamos ali a curva 48 e a 47. Alguns dizem que são mais de 100 curvas, mas aí vai depender de onde você começar a contar. Aqui oficialmente 48. Mas também é o seguinte, não são 48 curvas, são 48 cotovelos. Eu acho que os caras contam só os cotovelos, não cada curvinha assim, ó. Porque senão ele realmente vai dar uma caralhada. São cerca de 75 km, se eu tiver enganado. Se eu tiver errado, eu coloco aqui na tela a distância correta. Mas eu sei que o lugarzinho é fofo, hein? E até agora não tem ninguém. Será que eu tô na pista certa, gente? Porque olha que tranquilidade. Lá pra trás a gente tava num trânsitozinho chato. Chegamos até a ficar parado em congestionamento. E agora só tá nós, as montanhas e algumas bikes. Bem poucas por sinal. Olha que visual. Ah, papai. É, 45, 48 cotovelos, ó. Aqui era o 46. Ó, 45. É isso aí mesmo. Os caras contabilizam só os cotovelos. Olha isso, amor! Que lindo!
Senhoras e senhores, pequeno passo para a humanidade, um grande passo para o Guga. Passo Destévio. Olha que coisa mais fantástica isso. Olha só isso daqui, gente. Olha que fantástico. A gente está a 100 metros da Suíça. A Suíça está atrás desse monte aqui. A Dona Elda ali. Linda. Dona Elda, põe a sua pegada aqui, ó, na neve. Pequeno passo para a humanidade e um grande passo para a Dona Elda. Ó, põe do ladinho da minha aqui. Pronto. Tá marcado. Aqui a nossa moto. Nossa Transalp que tá topzera. Todinha equipadíssima com a Dona Give. Nós equipadíssimos de Evic. Estamos de Evic. Ah, nem sei o que falar pra vocês. Você fica sem palavras porque o Passo del Stelvio é mais do que um destino. É uma experiência que toca fundo na sua emoção. O silêncio aqui em cima contrasta com o ruído dos motores e a intensidade da subida, a imensidão das montanhas, a beleza das curvas desenhadas pela estrada, o ar fresco que parece mais puro. Tudo isso cria um momento que não precisa de explicação, só de contemplação. É como se o topo fosse um prêmio não só pelo esforço físico, mas pela coragem de encarar a jornada. No Stelvio, você não é só um piloto. É um sonhador que chegou lá. Mais um ponto desse nosso tour concluído com sucesso. Ainda tem mais um trechinho, é óbvio. Agora a gente tem que descer outro lado. Mas o Passo Destévio é esse aqui. Esse carinha aqui, ó. Vou pôr um adesivo meu ali, ó. Aí é fácil, hein, com Canam. A curva é redonda. Olha isso. Olha que lugar lindo isso. Na Primeira Guerra Mundial, italianos e o Império Austro-Húngaro estavam trocando bala aqui em cima, e aqui do lado é a Suíça. E a Suíça chegou, sempre teve uma posição neutra diante das guerras, né? E ela chegou e falou: ó, eu não quero bala vindo aqui pro meu lado, eu não quero entrar na guerra. Se vocês continuarem atirando pro meu território, o negócio vai engripar aqui. E aí toda a tropa italiana se posicionou em um outro ponto para continuar atirando no Império Austro-Húngaro, mas sem que as balas fossem pro lado da Suíça. Louco, né? Louco. Isso aqui foi aberto, acho que no começo do século XIX, esse passo. Vou colocar a data certinha aqui se eu tiver errado. Ah, que friaca. Deixa eu fazer umas fotinhas agora. Olha a galera das motocas.